queria falar sobre divisão dos treinos. Quero começar assim, juntando a minha experiência do old school, inclusive com a minha idade, isso que eu queria colocar na linha do tempo, com a minha idade, que eu tenho 53 anos. É claro que eu já tive mais força, mais explosão, senti mais pumping nos treinos, e até, Leandro, sabe o que? A consciência corporal, antigamente, por mais que eu me esforce, ela vinha com mais facilidade. E uma coisa que eu sempre fico em dúvida, já ouvi o Valdemar Guimarães, estive aqui com ele também falando sobre isso, queria te perguntar uma coisa que fica na minha cabeça, acho que pode ser a dúvida de muita gente. Me ajuda a esclarecer aqui uma situação. A velocidade do exercício, com uma carga, vê se eu estou certo, com uma carga média, pode favorecer, não aumento de massa muscular, mas o pumping e um treino mais curto? Sim. Não sei se eu me expliquei. Estou tentando aqui. É que você falou de divisão e falou sobre velocidade e execução. É legal, não me expressei bem realmente. A velocidade, eu queria saber se ela é importante mesmo e definitiva para uma divisão muscular, já que o treino seria mais curto na velocidade, com mais músculos por dia. Tá, entendi. 2 grupamentos grandes, por exemplo, e 2 menores. Bom, primeiro o que vai gerar o pump é basicamente a tensão. O tempo sob tensão, a tensão mecânica. Tempo sob tensão. Tá. Então, quanto mais tempo sob tensão, mais pump. Ou seja, se eu pegar esse copo e ficar o dia inteiro segurando, né? Talvez eu sinta um pouco de pump, mas logicamente se eu for um indivíduo muito forte eu não vou sentir tanto porque não é um peso muito relevante. Tá. Mas vamos supor que eu me desafie, pegue um peso forte e fique segurando ele, em isometria, sem fazer movimento. Isometria. 3 minutos segurando até a falha. Isso vai me dar um pump gigantesco, talvez até mais do que eu fazer, talvez não, vai dar mais pump do que você fazer um treinamento para hipertrofia. E isso nem vai gerar hipertrofia. A isometria, você tem lá a revisão que gera hipertrofia, mas pô, é um senhorzinho descondicionado que nunca fez nada. Claro. Então assim, a gente não considera ela de forma relevante. Eu posso fazer um pouquinho de isometria porque eu me sinto bem, porque... pode fazer, mas faz como auxiliar, assim, né? Você tem ali o seu treino e vou pegar uma série, vou fazer em isometria porque eu acho... acabamento ali para o ombro, o que porque for. eu acho que isso vai me fazer bem. Tá. Tudo bem, não vejo problema também. Tá. Mas não dá para colocar isso como carro-chefe. Então, quanto mais tempo sob tensão, mais isometria. Então, quanto mais tempo sob tensão, mais pump. Então, se você faz um movimento mais lento, você vai ter mais pump, porque você aumenta o tempo sob tensão. Se você fazia 4 de 10 e você levava 1 segundo para subir concêntrica, 1 segundo para descer excêntrica, e você leva 3, então se você levava antes, 20 segundos, agora você leva 60 segundos. Então você está mais tempo sob tensão. Né? Logicamente você não vai conseguir fazer com a mesma carga, pelo menos não se você quiser reproduzir a falha nos 2 cenários. Então precisa estudar até quando é interessante fazer muito lento. Porque se eu faço muito lento, eu também diminuo muito a carga. E isso pode ser ruim, pensando em hipertrofia, pensando em força, porque a musculação para hipertrofia ainda é um esporte de força, muito mais do que de resistência. Então, não adianta fazer aquela conta assim, se eu faço 5 repetições de 10 quilos, então eu levantei 50 quilos. Aí eu faço uma de 50 e levantei 50 quilos. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Bem diferentes os cenários. Aí o que a gente entende como hipertrofia, o melhor cenário, né? Entre 5 a 15 movimentos, feitos até a falha, ou pelo menos próximo da falha, ou pelo menos a falha de forma majoritária, na maior parte do tempo. Lógico que tem ali uma periodização. Quando você fala 5 a 15, a gente imagina que, claro, depende de cada indivíduo, então de 5 a 15. Pode ser que pro Leandro, então são 12. Para mim, 15, mas... E tem diferenças assim, que tem estudo que às vezes não mostra nem que é relevante isso. A pessoa que falhar em 6 ou 12 teve mais ou menos a mesma hipertrofia. Então quer dizer, se eu trabalhar com uma pessoa que tem às vezes um problema articular, alguma coisa assim, eu trabalho com 12, faço fazer um movimento mais lento, então ela vai pegar menos carga, a articulação sofre menos e o músculo sofre igual. Né? Lógico que aí quando você vai olhar os atletas de alta performance, assim, você vê que tem essa diferença. Pô, o meu corpo começou a responder quando eu fiz mais altas repetições, outros falam mais baixas. Alguns dizem o seguinte: quando eu faço mais alto, eu sinto que ganho mais volume, porque você ativa mais unidades motoras. Só que dá menos detalhamento.
E aí para eu conseguir isolar bem aquela musculatura, então eu reduzo a carga e faço o movimento. Então assim, é que não tem... Experimentação, né? Não tem estudo para isso. Experimentação. O bodybuilder não foi estudado. É basicamente isso. Os estudos que a gente tem, pelo menos a maior parte, não são em bodybuilders. Não são em pessoas que já têm 110 quilos de músculo e querem mais. Então, entende que é muito mais um empirismo do que... É verdade. Né? Porra, nos 2023, né, meu? 2023. Cacete, se você falar uma coisa dessa é incrível, mais empirismo do que... Mas pra dar certo, teria que pegar, por exemplo, 50 fisiculturistas, todos de 100 quilos, todos tomando a mesma coisa, todos no mesmo cenário. Aí alguns a gente vai fazer esse estímulo, não tem como fazer impossível. Isso. Então assim, é meio na que... prática... A gente acaba testando algumas coisas, vê o que responde e beleza. Por exemplo, uma coisa que saiu recentemente, um estudo sobre a panturrilha. Né? Há pouco tempo atrás, estou falando isso, tipo 10 anos atrás, não se acreditava nisso. Você vai fazer exercício de panturrilha. Tá. Vai recrutar. Se você girar o pé para dentro ou para fora, trabalha a parte de dentro ou a parte de fora. Isso não existia. Mais instintivamente, os fisiculturistas antigamente acreditavam nisso. Mas eu sempre... Pô, falando no... Então, eu não sabia isso que você está falando. Na minha época, nós fazíamos, então... Não tinha os aparelhos, a gente fazia o burrinho. Não sei, sim, você lembra do burrinho? Claro, eu fiz. Né? Os amigos nas costas, com a anilha enfim. E nós fazíamos, então, o regular... Né? Aberto e fechado. E nas posições. E eu sempre soube que panturrilha, abdômen, pescoço e antebraço são músculos de intensidade. Então, o treino desses músculos, eles aguentam muito. Então, tem que ser muita coisa, muito volume ou muito peso, não sei exatamente. Mas não sei se alguma coisa mudou em relação a isso. Tá. É que assim, por exemplo, a panturrilha no caso, mas só para fechar o negócio da panturrilha. Então, quer dizer, aberto e fechado. Hoje sabe que você faz aberto e fechado, você trabalha para dentro e para de fora. Só que o bodybuilder lá na década de 70 já sabia disso. Ele intuía isso. Só que não tinha estudo para isso. Aí você ia falar para um acadêmico daquela época, ele ia falar, não, isso é um retardado. Não seria aceito. Só que hoje você fala, tá aqui, meu amigo, tá aqui no papel. Foi observado diferença. Então, para quem tem uma panturrilha ruim, fazer uma série com o pé reto, uma girada para fora, uma para dentro, pode melhorar o resultado. E eu vi isso porque eu aplico os meus alunos da consultoria, os que têm mais dificuldade. Tem outras coisas também, né? Problema de flexibilidade e tal. Mas é algo que é relevante, só que a gente já sabia. Entende? A gente já vamos incluir no... Eu nem sou bodybuilder, nunca treinei bodybuilder, mas já vamos incluir também. Claro. Na galera que quer fazer músculo. Mas hoje tem estudo. Então, assim, quantas coisas ainda vão sair estudos para provar coisas que o pessoal já sabe? Você tá falando, eu tô pensando. E eu faço muito conteúdo, né? Muito reels, muita coisa. E os reels todo mundo pode assistir. E às vezes cai nesse pessoal que é mais acadêmico, né? E aí, não, pé do leg press para cima, não foca mais isso. Entende? Aí você fala, mas meu amigo, tudo bem, não tem o papel disso. Mas eu posso te apresentar 500 fisiculturistas que relatam isso na prática. Você sabe que eu estava vendo um vídeo